Toda instabilidade emocional é sustentada por uma pessoa que não ouve a voz de Deus. Sobre relacionamento e voz de Deus, existe um princípio que nós não podemos esquecer. O Senhor vai medindo à medida que nós obedecemos e nos entregamos. Sabe? Diz que aquele homem então mediu e ele foi com as águas até os tornozelos. Quando a água estava no tornozelo, ele então mediu e foi até o joelho. Encheu o joelho. Então aquele homem mediu mais uma vez. E a água foi até a cintura. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus é um Deus de processo e de níveis. Ele respeita. Sabe? Tem coisas que às vezes eu sinto que Deus quer falar comigo algumas coisas, mas Ele não fala, Ele não derrama porque eu ainda não alcancei. Existem coisas que Deus quer falar na altura da cintura para você. Ele deseja, mas você ainda está com água no tornozelo. E tem mais um processo de medir para chegar as águas até os joelhos. A gente estava fazendo uma live com o pastor Juscelio. Eu sei que muitas de vocês ouviram essa live. Foi uma live muito forte. É engraçado que eu fiz lives com algumas pessoas. E é tão lindo quando é de Deus, a coisa é tão, não que as outras não sejam de Deus, mas é tão interessante quando Deus está no negócio de uma forma forte. E naquela live, desde o começo, a presença de Deus era muito forte no nosso quarto. E foi engraçado que quando o pastor Juscelio desligou a live, acabou a live, ele fez uma chamada de vídeo para nós. E falou assim, o que é isso? Que unção é essa que está aqui, que está aí? Que ligação é essa? Porque é impressionante como Deus nos liga. E ele falou uma coisa linda, ele disse assim, nessa live, ele falou algo que me chamou a atenção. Deus só tem acesso para tocar as áreas da nossa vida que foram batizadas. E ele diz uma coisa, se as águas estão pelo tornozelo, é até o tornozelo o limite de Deus tocar você. E eu lembrei, e ele disse ainda, não mexa, né? Não coloque o seu bisturi em áreas que Deus ainda não anestesiou. E eu pude me lembrar de tantas áreas na minha vida que ficaram guardadas por tantos anos. E que à medida que eu fui obedecendo, à medida que o meu relacionamento foi crescendo com Deus, as águas foram tocando os joelhos, foram tocando a minha cintura, foram tocando os meus lombos. Então Deus teve acesso de transformar esses lugares. Vocês entendem isso? À medida que você caminha em direção a Deus, é a medida que Deus tem de você. E o tanto que Deus tem de você, é o tanto que Ele pode se mover através da sua vida. Deus não vai se mover em áreas que você não entregou, que você não foi batizado. E quando você não ouve mais a Deus, você entra num lugar perigoso de reprovação. Sabe, eu fico impressionada como a Bíblia ela não esconde isso. Saul, gente, eu estou andando, não pode andar, né? Eu esqueci. Tudo bem? Tudo certo? Pode aproximar mais, eu vou ficar quietinha aqui. Eu esqueci. Certo, eu estava andando, ele estava assim, né? Tudo certo, pode aproximar mais, tá? Vou ficar quietinha, prometo, aqui. E quando Saul, ele decide sacrificar antes da hora, ele decide desobedecer a Deus. Saul, ele tinha algo na vida dele que toda pessoa que não ouve a voz de Deus e caminha reprovada tem. Instabilidade emocional. Saul, uma hora amava Davi. Ah, meu filho, Davi. Aquele que toca harpa para mim. Ai, como eu amo esse menino. E daqui a pouco, passava um tempo, Saul pegava a sua lança e tentava matar Davi. Já viu aquele tipo de pessoa que você não sabe o que você vai esperar dela? Já conviveu com pessoas que você tem que pisar em ovos? Porque você não sabe como que ela vai acordar pela manhã, o que você vai encontrar. Toda instabilidade emocional é sustentada por uma pessoa que não ouve a voz de Deus. Uma pessoa reprovada.
Porque se você caminha na sua instabilidade emocional, você está ferrado. Se eu caminhar pelas minhas oscilações durante o dia, hoje mesmo, pela manhã, ai que bênção, reunião de mulheres, glória a Deus. Aleluia, vai ser uma bênção, Senhor. Quando chegou o meio-dia, ai que bom, glória a Deus, reunião de mulheres, preparar a palavra. Fui para a palavra, Deus assim, não escreve muito não, porque eu vou revelar na hora hoje. Eu falei, Deus não faz isso comigo, Deus, a gente sempre fez diferente, aí você. E Deus falou assim, esqueceu que eu não estou apegada a fórmulas? Eu falei, não. E aí quando chegou 5 da tarde, meu coração parecia uma bateria de escola de samba. E eu já estava querendo dizer assim, mandei uma mensagem para o meu marido, vamos fugir desse lugar para qualquer lugar. Me leva para algum lugar. Eu falei, Deus, o que eu vou falar, Senhor? A nossa alma é meio Saul. E ela precisa constantemente ouvir a voz de Deus para ser dirigida por Ele. Nós não podemos cair no risco de ser dirigidos pelas nossas emoções. Ontem mesmo, uma pessoa fez um comentário ferino para mim, me acusando. Porque agora eu esqueço que às vezes eu tenho que cuidar no que eu comento. Porque eu comento num lugar, outro dia eu comentei numa postagem de alguém, tinha lá 25 comentários, me lascando. Falei, oh meu Deus. E aí, eu vi aquele comentário, olha só como é interessante. E eu sempre fui assim, quando alguma coisa me incomoda, eu não sei se você se encaixa nisso, mas quando alguma coisa me incomoda, eu sou muito rápida na resposta. Eu não consigo esperar aquele tempo para depois responder. E geralmente, eu respondo e me arrependo. Ai, por que eu respondi? Não devia ter respondido. Ai, não devia ter falado nada, devia ter ficado calada. Uma vez o meu pai ele tem uma sabedoria muito grande. Eu amo ouvir o meu pai. Sentar com ele, ouvir ele é desfrutar de muita sabedoria. Meu pai é cometido na dele. Mas sabe aquela pessoa quando abre a boca e fala a coisa certa? Meu pai. E um dia, alguém tinha ferido lá em casa alguém. E eu estava indignada. Pedro, com a espada na mão, cadê que eu vou cortar a orelha agora? Mas o quê? E eu bem crente. Hã? E o meu pai ali, eu orando para meu pai, Deus, converte meu pai. Ai Deus, como o Senhor é bom. Meu pai sentado falou assim, filha, é muito melhor ser ferido do que ferir. Só isso ele falou. E aí, me desmontou. E eu saí com esse aprendizado durante toda a minha vida. Eu vou sempre preferir ser ferida do que ferir. E quando eu vi aquele comentário ontem, meu coração quis, essa pessoa não me conhece. E Deus falou assim comigo, filha, ora por ela agora, ela é preciosa, ela está ferida. Porque todas as pessoas que estão feridas ferem. Já percebeu? Uma mulher ferida tem palavras de dureza no coração, elas ferem. Mas já viu aquela mulher curada? Ela cura. Às vezes nos meus momentos difíceis, eu já sei para quem que eu vou ligar. Às vezes eu estou preocupada com uma situação. Me vem na mente aquela pessoa, eu ligo, fulana, está acontecendo isso. E agora? Tudo que eu queria ouvir, fica tranquila. Ainda que não dê certo, Deus está no controle de tudo. Ai, aquela água refrescante no meio de um deserto. E aí eu comecei a aprender, e ontem mesmo o Senhor falou assim, filha, que bom. Você está parando para ouvir a minha voz. Não responda, não fira, não se justifique. Quando você se justifica, você tira a oportunidade que eu tenho de te justificar, que é a oportunidade que eu tenho de te corrigir. E eu comecei a entender que ouvir a voz de Deus é imprescindível para você caminhar com Ele. E o porquê? Já estou com vontade de andar, olha como é que eu sou. Por que a gente vê tantos cristãos há anos na igreja? Há anos na igreja, 20 anos, 30 anos na igreja. E eles falam, eu não consigo ouvir Deus. Essa é uma coisa assim que não... Como é que ouve Deus? Como é que a gente ouve Deus? E aí, são pessoas que foram mesmo... Eu digo às vezes até, como é que eu vou
falar essa expressão, mas pessoas que foram cortadas em sua essência.